A liberdade dos cristãos não nasce como uma teoria política, não nasce como uma reivindicação social, não nasce de uma revolução armada nem de um manifesto ideológico. Nasce de uma visão do ser humano. E essa visão está escrita logo no início da Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Esta frase é uma fratura na história da humanidade. Antes dela, o ser humano valia pelo que fazia, pelo papel que ocupava, pela força que possuía. Com a Bíblia, acontece algo radicalmente novo. Todo ser humano vale pelo que é. Se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, então sua dignidade não depende de nenhum poder humano. Não depende do rei, não depende do Estado, não depende nem mesmo da religião. Depende de Deus. E como nenhum homem é Deus, nenhum homem pode possuir outro homem. Ninguém pode reduzi-lo a um meio. Ninguém pode usá-lo como instrumento. Aqui nasce a ideia de que todo ser humano deve ser respeitado como meu semelhante, não como meu inimigo natural, não como meu inferior, não como meu objeto. Daqui nasce a ideia de que todo ser humano é titular de direitos simplesmente por ser humano. Não porque pertence a um povo, não porque professa uma fé, não porque obedece a uma lei, mas porque existe e carrega dentro de si o sabor de Deus. Quando Israel está escravizado no Egito, Deus não envia Moisés para negociar melhores condições? Ele o envia para quebrar a escravidão. Deixa o meu povo ir, diz ele. Primeiro a libertação, depois a lei. Sempre assim. Deus não educa escravos, liberta homens livres. A lei vem depois para guardar e regular a liberdade, não para substituí-la. Porque uma lei dada a um escravo é apenas mais uma corrente. Esta é a raiz bíblica de toda liberdade pessoal e individual. E é daqui que nasce todo o resto. Essa visão do ser humano atravessa toda a Bíblia. Nunca é abandonada, nunca é desmentida. Os profetas falam contra os reis quando estes esmagam o ser humano. Não porque o rei não tenha poder, mas porque o poder não é absoluto. O que é o homem para que te lembres dele? Pergunta o Salmo. E responde: Tu o fizeste pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Esta é a visão bíblica do ser humano. Um ser frágil, mas portador de uma dignidade que supera o mundo. Quando Jesus chega, essa visão não é corrigida. Ela é levada à plenitude. Jesus nunca encontra multidões. Ele encontra pessoas. Chama-as pelo nome. Vê nas pessoas que encontra interlocutores capazes de falar a linguagem de Deus. Não importa se são santos ou pecadores. Zaqueu, o publicano odiado. A samaritana, mulher e estrangeira. O cego de nascença, o leproso, a adúltera. A ninguém impõe a fé. A todos oferece a liberdade. Se quiseres seguir-me, esta é a gramática do Evangelho. Jesus nunca obriga, ele propõe. Para Jesus, a verdade não se impõe pela força, porque uma verdade imposta não liberta. A verdade vos libertará. Mas somente quem é livre pode acolhê-la. Diante da adúltera, Jesus não nega a lei, mas rejeita que a lei se torne instrumento de violência. Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um após o outro, eles se vão. Fica uma mulher livre diante de Deus. Jesus é o arquétipo de todo ser humano.
verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nele, o humano e o divino não se anulam, eles se encontram. Isso significa que todo ser humano é chamado a algo maior do que a simples sobrevivência. Não é apenas carne, não é apenas instinto, não é apenas produção. É pessoa. Daqui nasce a ideia cristã de liberdade de consciência. Ninguém pode crer em meu lugar. Ninguém pode escolher em meu lugar. A fé, se não é livre, não é fé. É conformismo, é medo, é obediência exterior. O cristianismo rejeita tudo isso. Porque Deus não quer servos programados, quer filhos. E é justamente essa visão que, com o tempo, gera a civilização ocidental. Uma civilização fundada na ideia de que o homem possui direitos antes do Estado. Direitos que o Estado não cria, mas reconhece. Liberdade de consciência, liberdade religiosa, liberdade pessoal. Todas essas liberdades nascem aqui, na visão judaico-cristã do ser humano. Mesmo quando o Ocidente renega suas raízes judaicas e cristãs, continua vivendo de seus frutos. Continua falando de direitos. Continua falando de liberdade. Mas muitas vezes esquece de onde eles vêm. Existe, porém, um ponto que precisa ser dito com clareza. Porque a liberdade cristã não é uma ideia abstrata. É uma visão concreta do ser humano e por isso produz consequências concretas na história. Nem todas as visões religiosas veem o ser humano da mesma forma. Sem atacar ninguém, é justo reconhecer as diferenças. No Islã, o ser humano não é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é absolutamente outro. O homem é uma criatura submetida. Isso implica uma diferença decisiva. Os direitos não são originários. Não pertencem ao homem enquanto homem. Eles são obtidos ao aderir à comunidade dos crentes. Se você pertence plenamente à comunidade dos crentes, isto é, se é muçulmano, terá direitos. Se pertence de forma parcial à comunidade dos crentes, isto é, se é cristão ou judeu, terá menos. Se não pertence à comunidade dos crentes, isto é, se é ateu, não terá direitos. No cristianismo acontece o contrário. A dignidade precede a adesão. Os direitos vêm antes da fé, porque provém do próprio ser humano, que é a imagem de Deus. É por isso que todas as grandes liberdades modernas nascem no Ocidente. Não por uma superioridade moral automática, mas por uma raiz cultural precisa. O Ocidente nasce da Bíblia. Mesmo quando se esquece disso, a ideia de que todo homem possui direitos invioláveis, a ideia de que o Estado não é absoluto, a ideia de que a consciência vem antes da lei. Tudo isso é impensável sem a visão judaico-cristã. Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, é o arquétipo de todo ser humano. Nele vemos que o homem não está fechado à terra, mas aberto ao céu. Isso não significa que o homem seja Deus, mas significa que o homem é chamado a participar da vida de Deus. Por isso, todo homem é ao mesmo tempo humano e, em potência, divino, e, portanto, livre. A liberdade não é um detalhe secundário. É o espaço no qual o homem pode buscar a verdade. Sem liberdade não há escolhas, há apenas imposições. Sem liberdade não há responsabilidade, há apenas obediência exterior. Por isso, o livre-arbítrio não é um problema a ser resolvido. É o coração da relação entre Deus e o homem. Deus chama, não força. O homem pode responder, ou pode recusar. E é precisamente essa possibilidade que torna a fé autêntica. Se Deus tivesse querido obediência cega, teria criado autômatos.
Se tivesse querido apenas submissão, teria criado escravos. Em vez disso, criou homens livres. A liberdade é o risco que Deus aceita por amor ao homem. Porque sem liberdade não existe amor. E sem amor não existe relação. Por isso, na Bíblia, Deus sempre chama. Nunca impõe. Escolhe a vida para que vivas. A escolha é deixada ao homem. O cristianismo não é uma religião da imposição. É uma religião da resposta. Resposta a um chamado, resposta a uma promessa, resposta a um amor que vem primeiro. É por isso que toda a visão liberal da vida é, em seu núcleo mais profundo, cristã. Não porque todos devam crer, mas porque a própria ideia de liberdade nasce aqui. Ela nasce da ideia de que o homem não é propriedade de ninguém. Nasce da ideia de que a consciência vem antes do poder. Nasce da ideia de que a verdade não pode ser imposta pela força. Sem essa visão, a liberdade se transforma em mero arbítrio. Ou se transforma em um privilégio concedido de cima. Com essa visão, a liberdade se transforma em responsabilidade. Torna-se o lugar onde o homem cresce. Cresce escolhendo, cresce errando, cresce retornando. O cristianismo não promete um mundo sem erros. Promete um mundo no qual o erro não tem a última palavra. Por isso, a liberdade cristã não elimina o mal pela força. Ela o vence transformando o homem por dentro. Jesus não conquista o mundo com armas. Ele o atravessa com a cruz. E também ali, até o último instante, deixa espaço para a liberdade. Hoje estarás comigo no paraíso. Dito a um homem que escolhe no último momento. Esta é a medida da liberdade cristã. Uma liberdade que não se esgota na política, não se esgota na lei, não se esgota na história. É uma liberdade que nasce do reconhecimento de quem somos. Imagem de Deus. Irmãos entre nós. Responsáveis diante da verdade. E justamente por isso, verdadeiramente livres.